Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e a gente vai começar mais uma videoaula referente ao curso de métodos quantitativos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de associação, causalidade e correlação no contexto do nosso curso de métodos quantitativos. Vamos ver um pouquinho do roteiro que a gente vai abordar nessa videoaula, que são três tópicos básicos. O primeiro, a gente vai ver uma revisão intuitiva em matemática dos conceitos de relação e de funções matemáticas. Essa revisão vai ser importante porque ela vai ilustrar para a gente um segundo conceito, né, que é o conceito de associação e causalidade entre variáveis, neste caso, entre variáveis aleatórias. A gente vai ver esses conceitos e vai ver vários exemplos, vamos ver vários exemplos que ilustram, que vão ilustrar esses dois conceitos. No terceiro momento, a gente vai apresentar uma medida, uma medida de correlação, ou simplesmente coeficiente de correlação, que justamente vai ser útil para a gente aferir, né, o grau de intensidade de associação entre variáveis aleatórias. Então, esses dois tópicos vão estar interligados. Muito bem, então vamos começar primeiro um pouquinho de matemática e vamos abordar aqui o conceito de relação e de função. O que é uma relação e o que é uma função matemática, intuitivamente? Eu não vou dar a definição formal, que é baseada em teoria de conjuntos, a gente vai apresentar de uma forma mais intuitiva. E também vamos trabalhar com um conceito só bivariado, ou seja, só envolvendo duas variáveis, nesse caso, variáveis matemáticas. Primeiro, então, o que é o conceito de relação? A ideia de relação é quando eu tenho duas variáveis que estão relacionadas, aqui a gente vai assumir x e y, em uma equação. Então, eu apresento essas duas variáveis e elas estão, de alguma forma, interligadas através de uma equação, através de uma igualdade. Eu tenho duas situações possíveis, né, que eu vou ilustrar quando essas variáveis estão relacionadas, né, ou estão envolvidas em uma igualdade. A primeira delas é a seguinte, é quando eu tenho as duas expressões, né, ou melhor, as duas variáveis relacionadas, mas eu não tenho uma situação que x define y. Então, como é que isso funciona? Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma equação que envolve x e y. Automaticamente x e y estão relacionados por essa equação. Ela, obviamente, informa sobre uma equação de uma circunferência aqui. E a gente pode ver que, uma vez que eu defina x, só como ilustração, vamos supor que o nosso x seja igual a meio, que está aqui no nosso eixo x, então, pontuado aqui em azul, destacado em azul. A gente vai ver que, uma vez que eu sei que x é igual a meio, eu não vou conseguir definir y automaticamente, porque eu vou ter duas coordenadas aqui que vão estar associadas ao x igual a meio, né? Duas coordenadas em y, que são a mais ou menos a raiz de 3/4. Então, mais raiz de 3/4 e menos raiz de 3/4, que estão posicionados aqui. Esses dois valores são obtidos uma vez que eu assumo que o valor de x aqui é igual a meio, né? E aí eu vou ter o desenvolvimento da expressão chegando em y². Portanto, y vai ter dois valores e eu não consigo definir automaticamente a partir de x quem é o valor de y associado. Essa é uma situação onde eu tenho uma relação. As duas variáveis estão relacionadas, mas eu não tenho essa definição. Uma situação, uma outra situação é quando eu tenho essa definição. Ou seja, que a partir de x eu consigo chegar num único y
associado ao mesmo. Para tanto, como exemplo, só para ilustrar, eu tenho uma equação que envolve x e y. Naturalmente, x e y estão relacionados por essa equação. Nesse caso aqui é uma equação de uma reta, né? Y igual a x mais 1. A gente pode ver aqui que se eu definir o x, por exemplo, disser que o x seja igual a 1, posicionado aqui, eu vou ter automaticamente que o y é igual a 2. Quando essa situação ocorre, automaticamente aqui eu tenho uma função. Ou seja, uma função ela diz o seguinte, que um único domínio ele pode ter só uma única imagem. Neste caso aqui não é uma função porque eu tenho um domínio com com dois pontos associados, ou seja, duas imagens, teoricamente, aqui. Então, essa é uma forma intuitiva de apresentar a função. Então, eu acho que é importante a gente observar algumas coisas, né? Primeiro, x e y estão relacionados através de alguma igualdade. Segundo, eu tenho a primeira situação, que é quando x e y estão relacionados, mas x não define y. E eu tenho a segunda situação, que é x e y estão relacionados, mas x define y. A partir de x eu consigo chegar em y. Muito bem. Vamos comentar a respeito do seguinte. Com essa definição que a gente viu anteriormente, né, o review, a gente tem que toda função é uma relação, automaticamente. Mas nem toda relação é uma função. Então, a gente tem que ficar atento com relação a quando a gente está lidando com uma relação e quando a gente está lidando com uma função. Tá? Avançando, então, vamos falar sobre funções, porque a centralidade do curso de métodos quantitativos é em modelos de regressão, análise de regressão, que a gente vai usar muito funções. Então, a gente vai trabalhar bastante com funções durante o curso. Só comentando a respeito de algumas funções que a gente vai explorar durante o curso. A primeira aqui, eu vou ilustrar as famosas funções lineares, né? Que, no caso univariada, que são retas. Então, aqui a gente tem uma equação de uma reta que descreve as chamadas funções lineares, versus as funções não lineares, né? Que são funções nas quais elas não descrevem retas. Então, uma quadrática, uma função exponencial, uma função trigonométrica, todas elas são funções não lineares, que não refletem retas. Outro tipo interessante que a gente pode contrapor aqui são as chamadas funções univariadas, ou seja, funções que envolvem uma única variável. Mas eu posso trabalhar com funções que trazem na sua definição várias variáveis, né? Ou funções multivariadas. Nos cursos de cálculo, a gente geralmente vê funções multivariadas em cálculo multidimensional. Então, agora, na verdade, a gente está tratando aqui de funções de várias variáveis, né? Não só, eu estou dizendo que para cada y, ele vai ser um g, né? Ou o y vai ser igual a um g aplicado a x1 e x2, seja esse g uma função específica. Aqui, nesse caso, a gente está descrevendo uma função de um plano, né? Portanto, ela é uma extrapolação da função linear, mas eu posso ter funções não lineares multivariadas. Inclusive, tem umas situações em regressão que a gente aplica esse tipo de função. Ok, então avançando um pouquinho, ainda sobre funções, um tipo de função também que é muito importante a gente tratar aqui são as chamadas funções polinomiais. O que são as funções polinomiais? Elas são... aqui a gente tem um caso básico de uma situação onde eu tenho y igual a uma constante, né? Então, simplesmente é uma reta sem inclinação. Então, a gente chama de beta zero aqui. A altura dessa reta é justamente o beta zero encontrado aqui.
Eu posso ter uma reta, né? Aqui eu já estou generalizando a reta, associando, nesse caso, duas informações, beta 0 e beta 1, os coeficientes angulares e lineares aqui da minha reta, ou intercepto, como queiram, o coeficiente de inclinação da minha reta. Também é um caso de uma função polinomial. Um segundo caso é uma função, uma equação de segundo grau, né? Na qual também é uma função polinomial, na qual agora eu tenho uma expressão quadrática aqui, né, do meu x. Então, x ao quadrado mais x mais um termo constante. Então, quando a gente vai extrapolando essas equações, vai aumentando o grau do polinômio aqui, a gente chama essas funções todas de polinomiais, que podem ser generalizadas, então, todas, numa forma geral, que a gente chama de... É uma expressão que envolve um somatório de y, o y sendo igual ao somatório de i, variando de 0 até k, vezes beta i, vezes x elevado a i. Então, esse k aqui está associado ao grau do polinômio. Então, por exemplo, aqui, ó, esse k, no primeiro exemplo, o k é igual a 0. Se eu fizer esse somatório igual a 0, ele vai somar só em 0 e vai dar justamente esta expressão aqui. O k igual a 1 é a mesma coisa. Se eu colocar o k igual a 1 e desenvolver o somatório, eu vou chegar nessa expressão. K igual a 2, eu vou chegar nessa expressão e assim por diante. Então, é uma forma geral da gente ilustrar funções polinomiais. Muito bem, por que essa revisão de causalidade, de relação e função é importante para a gente aqui? Porque agora a gente vai ver o conceito de associação versus causalidade. Não é exatamente o versus aqui é só para destacar, mas a gente vai ver, inclusive, que a causalidade é um caso particular de uma associação. Ok. Primeira coisa a gente está vendo um pouquinho de matemática antes, só que agora a gente vai ver um pouco da chamada empiria, ou seja, de realidade empírica, de dados, de observações. A matemática lida com expressões que a gente são dadas, são definidas. Quando a gente faz estudos empíricos, a gente faz estudos a partir da observação da realidade. Então, só para ilustrar, vamos pensar num seguinte exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando com a área de um retângulo e eu estou definindo aqui essa área do retângulo, obviamente, por uma função da base vezes a altura desse respectivo retângulo. Então, essa aqui é uma função matemática de duas variáveis, nesse caso aqui, ou bivariada, e ela é uma função dada. Quando eu falo de uma observação empírica da realidade, eu posso ilustrar como exemplo essa notícia aqui, ó, recente, cujo título é o seguinte: inflação ao produtor é recorde em outubro por dólar e alta na demanda. Ou seja, o que o autor da notícia está colocando de forma implícita, né, é três informações aqui, ou três fatores importantes aqui a ver, né, ou três variáveis: a inflação, o dólar e a demanda. Então, a gente vai considerar que elas são, esses três fatores, né, ou essas três informações são variáveis. Então, vou colocar como o y sendo a inflação, o x1 sendo o dólar e o x2 sendo a demanda. E o que está remetendo à notícia é que essas três informações estão associadas, né, elas estão relacionadas. E mais do que isso, a notícia, né, coloca de forma implícita que a minha inflação, a variação na inflação foi devida a uma variação no dólar e uma variação na minha demanda. Portanto, a minha inflação foi uma função do dólar, da variação do dólar e da variação da minha
demanda. Bem, qual que é a diferença daqui, né, da situação inicial, que é matemática, para a situação empírica? Aqui eu estou formulando um resultado teórico, né? Uma função que é dada. Aqui a gente está construindo, baseado na nossa realidade, uma função que explica y, né? E que tenha como argumentos, né, o x1 e o x2, respectivamente o dólar e a demanda. Então, para contrapor essas duas situações, primeiro, aqui a gente está trabalhando com uma ideia, é uma relação, naturalmente x, y, x1 e x2 estão relacionados. E aqui também a notícia sugere que a inflação, o dólar e a demanda também estão relacionados. E através de uma, né, implicitamente ele coloca através de uma função. Quando a gente lida com dados empíricos, né, quando a gente diz que algumas variáveis são relacionadas, a gente usa a notação ou a forma de falar associação. Elas são equivalentes. Falar que a inflação, o dólar e a demanda são relacionados ou são associados são equivalentes. Mas é comum a gente usar associação no contexto quantitativo, quando a gente está trabalhando com dados empíricos. Uma segunda situação que cabe destacar é quando existe uma relação proposta funcional, ou seja, uma função entre uma variável e outras variáveis, x, nesse caso aqui no exemplo, y, x1 e x2, quando essa relação é funcional, a gente chama de causalidade. Por quê? Porque x1 e x2 estão causando, né? Estão sendo causa da variável y colocada aqui. Então, para efeito de notação, essas duas informações vão ser importantes. Primeiro, toda vez que eu falo de variáveis relacionadas em contextos empíricos, observações da realidade, eu estou trabalhando com a ideia de associação entre variáveis. Segundo, se existe uma relação funcional entre essas variáveis, né, uma função que explique, né, uma das variáveis em função das outras, a gente diz que essas variáveis têm uma relação de causalidade. Bem, outra coisa que cabe comparar essas duas situações primeiro, quando a gente lida matematicamente falando, né, com funções matematicamente definidas, a gente sempre está trabalhando com funções exatas, ou seja, dado x1 e dado x2 aqui, dada a base e a altura do meu retângulo, eu sei automaticamente, né, e sei de maneira exata qual é a minha área dele. Isso já não acontece quando a gente está trabalhando com dados empíricos. A ideia, né, é de aproximação, é dizer, olha, uma vez que a variação do dólar e da demanda teve uma certa magnitude, eu vou observar uma variação na inflação, mas eu não sei exatamente qual é essa variação. Portanto, a gente lida sempre com a aproximação da realidade, diferente do contexto matemático. Eu sempre brinco que se a gente tivesse as relações exatas aqui, os estatísticos não teriam empregos, né? Porque todas as relações seriam explicadas de forma matemática e aí só os matemáticos teriam emprego. Bem, uma segunda ênfase que eu gostaria de dar é que essas funções, quando você trabalha matematicamente, a gente sempre trabalha com funções que são teóricas, ou seja, que já são formuladas previamente e são colocadas. No nosso caso de dados empíricos, né, quando a gente lida com dados empíricos, a gente sempre está formulando essas funções a partir da observação da realidade. Então, elas não são dadas de antemão. A gente, inclusive, vai investigar a natureza dessas funções, a cara, né, o comportamento dessas funções. Ok, então falamos um pouquinho sobre associação e causalidade. Vamos definir um pouquinho mais formalmente esses dois conceitos. Então, quando eu tiver relações empíricas entre variáveis, ou seja, relações que são observadas na nossa realidade,
Primeiro, a gente vai considerar quando elas são associadas, né? Quando essas variáveis são associadas, a gente vai considerar que elas têm uma associação. Existe duas naturezas dessa associação. A primeira natureza é a chamada a associação sem causalidade, né? Ou simplesmente a gente vai referir como associação. As variáveis são associadas. Aqui estou colocando um exemplo. Então, y, se somente se x, por quê? Porque, na verdade, a relação é bidirecional, né? Eu não tenho automaticamente uma definição de y a partir de x e vice-versa, né? Eu não tenho uma definição de x a partir de y. Vamos ilustrar um exemplo que eu estou considerando aqui uma situação ideal, tá, de mercado ideal, onde a gente tenha simplesmente um determinado gasto, um determinado custo fixo para a questão de trabalho. A gente pode dizer que o salário, né? E eu estou colocando aspas no salário, porque aqui a gente pode considerar o custo do trabalho. Aí, questão de impostos, encargos. Ela tem uma relação de associação com o desemprego. Por que ela tem uma relação de associação com o desemprego? Seguinte, porque, vamos pensar, uma vez que eu aumento o salário, né? Eu tenho automaticamente, perdão, desculpe, refazendo a observação, uma vez que eu tenho um nível de desemprego mais alto, né, as pessoas vão acabar trabalhando por um salário menor, né, vão se sujeitar a trabalhar por um salário menor. Então, o aumento do desemprego aqui provoca, né, uma queda no salário. Mas à medida que essa queda no salário diminui demais, ela também vai afetar o desemprego, porque automaticamente mais pessoas vão poder trabalhar, né, considerando o mesmo custo fixo de salário, e aí você tem esse aumento. Então, essas duas variáveis, elas são relacionadas, mas eu não posso dizer automaticamente que se eu aumento o salário, eu vou aumentar o nível de desemprego e vice-versa, né? Não existe uma relação que é causal, só uma das variáveis influencia a segunda e vice-versa. Elas vão variar, elas vão flutuar de maneira conjuntas. Essa situação é um pouquinho diferente quando eu tenho a chamada causalidade entre as variáveis. E aqui a gente chama de causalidade. Então, a gente vai ter variáveis que são associadas e variáveis que têm causalidade, né? Automaticamente, causalidade é uma relação de associação, mas é porque a gente vai detalhar, a gente vai dizer, olha, agora elas têm uma informação, elas têm uma relação de causalidade. Vamos ver um exemplo onde isso acontece. Um exemplo que eu citei aqui os juros dos Estados Unidos e os juros no Brasil. Por que essa relação é de causalidade? Porque os juros no Brasil, né, em grande medida, eles são influenciados pelos juros internacionais e os juros internacionais também são influenciados, visto que o dólar é uma reserva monetária, né, uma unidade de reserva internacional que todos os países têm, então não só o dólar, mas títulos da dívida dos Estados Unidos. Então, todo o mundo é influenciado pela economia americana. Neste caso aqui, eu estou colocando como exemplo que os juros dos Estados Unidos eles influenciam automaticamente os juros no Brasil. Por quê? Se os juros nos Estados Unidos caem, a tendência é que no Brasil a gente tenha que cair os juros, né, para conseguir atrair, tenha que aumentar os juros, né, para atrair mais investimentos. Agora, por que a relação é unidirecional só? Porque os juros no Brasil, a variação dos juros do Brasil não vão afetar em nada os juros norte-americanos. Não existe,
pelo tamanho da economia brasileira no mundo, né, e a influência dela, qualquer alteração na taxa de juros brasileira não vai alterar significativamente a taxa de juros americana. Não vai alterar, né? Ela não influencia. As decisões do FED, que determinam a taxa de juros, elas são, enfim, lógico, são avaliadas por vários fatores, mas um deles muito importante é a economia interna, né? Então é o setor doméstico. Ok, então aqui a gente esclareceu a ideia de quando duas variáveis são só associadas e quando a associação é de causalidade. A gente vai tratar então simplesmente como associação, duas variáveis são associadas, a gente não sabe a natureza dessa associação, e quando elas são tem uma relação ou tem uma associação causal, a gente vai assumir que uma variável automaticamente define a outra, automaticamente de forma aproximada, né? Vamos dizer assim. Ela influencia bastante no valor da outra variável. Vamos ver alguns exemplos de situações práticas onde a gente pode observar. Nesse caso, eu fiz uma coletânea de várias notícias que apresentam de forma implícita a relação, seja de associação, seja de causalidade. Lembrando que essas notícias, né, elas são, né, coletadas de sites de notícias na área de economia e na área de maneira geral, né, notícias. Então, assim, não são estudos científicos. Pode ser que as notícias sejam baseadas em estudos científicos, mas, a princípio, a ideia é só remeter o que a notícia está colocando de forma implícita como relação de associação. Então, a primeira que eu estou colocando aqui é um exemplo de causalidade com esse exemplo dessa notícia aqui, que é o do Fed mantém juros perto de zero e aponta que a economia dos Estados Unidos segue em níveis bem abaixo do pré-pandemia. O que ele está sugerindo, os juros, ou a taxa de juros, ela é um instrumento para a ativação da atividade econômica, né? Seja para conter demanda ou para, enfim, ele é um instrumento, né, muito importante na hora do controle da política econômica para incentivar a economia ou mesmo para desacelerar quando necessário. Então, nesse caso aqui, duas variáveis estão consideradas aqui, dois fatores estão considerados na notícia. Então, o Fed mantém juros perto de zero e aponta que economia. Nesse caso, economia, eu estou usando a ideia de crescimento, né, como indicador de crescimento. Então, eu vou supor aqui que Y, que é o fator associado à economia, é o crescimento, né, a medida de crescimento, aí seja da economia de maneira geral, de um setor específico, aí, enfim, pode ser a depender do estudo. E os juros, né? Nesse caso aqui. Então, a notícia está colocando de forma implícita que os juros eles influenciam, né, na economia, no crescimento econômico, né? Então, é isso que é apresentado na notícia aqui de maneira implícita. Nesse caso, eu teria uma relação de causalidade, ou seja, o crescimento econômico por si só não vai definir a taxa de juros, né? Mas a taxa de juros pode ter um importante papel no crescimento, né? Como um instrumento de ativação da economia. Vamos ver um segundo exemplo, nesse caso um exemplo só de associação, tá? Nesse caso eu estou pegando uma notícia do Valor, então colocando aqui, juros futuros tem alta firme, tem firme alta, com risco fiscal e inflação no radar. Então, nesse caso aqui, a notícia do Valor, tá? Eu vou pegar duas variáveis só. Primeira, os juros, tá? E a segunda, o risco fiscal, né?
Ou, no caso específico, o risco fiscal pode ser traduzido em déficit, né? Quanto que o governo está gastando mais do que arrecada. E a notícia apresenta, né, de uma forma que essas variáveis estão relacionadas, né? Elas estão, de alguma forma, interligadas. E é verdade, porque uma das razões para a questão de taxa de juros, para além de controle de indicadores da economia, né? Um deles é a inflação, é também a questão da componente fiscal do governo, né? Então, o governo aumenta a taxa de juros pelos títulos para poder fechar o orçamento, né? Para poder captar dinheiro para poder fechar as contas, né? Então, essas duas variáveis estão interligadas, por quê? Porque uma vez que eu aumento os juros, né, eu consigo captar mais recurso para fechar. Mas uma vez que eu tenha também uma vez que eu aumento os juros, o Y, né, eu vou ter mais recurso para fechar o orçamento. Mas à medida que o meu déficit diminui, que é o X, eu vou também influenciar positivamente a taxa de juros, ou negativamente nesse caso. Por quê? Porque o meu risco associado ao não pagamento da dívida ele vai diminuir. Então essas variáveis elas estão interligadas, mas uma não está causando a outra. Não existe uma relação de causalidade aqui sugerida entre as mesmas. Continuando, então, considerados dois, né, ou mais variáveis ou fatores, uma estrutura meio que de perguntas que a gente pode propor, né, ou de tarefas que a gente pode propor ao estudar duas variáveis e a ideia de associação ou causalidade entre elas. A primeira pergunta é: essas variáveis elas são associadas? Então é uma pergunta objetiva, né? Essas variáveis propostas, né? Baseado na nossa observação empírica da realidade. Primeiro, são associadas, né? É a pergunta colocada. Segundo, será que eu tenho como medir esse grau de associação entre elas? Né? Estas duas perguntas, né, vão ser respondidas através de um conceito que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, chamado de correlação, ou um indicador, melhor dizendo, ou uma estatística. Naturalmente, a partir desse indicador de correlação, a gente pode chegar a conclusões que essas duas variáveis não são correlacionadas, ou sim, elas são correlacionadas. Se elas forem correlacionadas, e aqui eu estou trabalhando só com uma ideia de verificar se as variáveis são associadas, ok? Uma segunda pergunta é, ok, se elas são associadas, será que essa associação, existe uma relação de causalidade entre elas? Então, é uma segunda pergunta que a gente pode responder através de alguns indicadores, baseados também em correlação, ou pode simplesmente considerar no nosso estudo, por conta de um referencial teórico ou de toda uma teoria formulada, que essa relação é de causalidade ou não é. Como eu disse aqui, né, baseado nessas duas abordagens, seja na medição ou simplesmente pressupondo, essas variáveis não têm relação de causalidade, ou elas têm, por uma explicação teórica, eu tenho essas duas opções. Elas não têm relação de causalidade ou têm relação de causalidade. Ok. Se elas tiverem relação de causalidade, aí a gente tem uma tarefa adicional, que é tentar modelar essa relação, né? Ou esta função que descreve y em função, né? Ou como produto de algumas variáveis x. Para isso, a gente utiliza a regressão.
Então, aqui no nosso curso de métodos, a gente vai focar nessas duas etapas. Primeiro, essa parte de correlação. Segunda, toda a parte de modelagem de regressão. Então, a gente não vai trabalhar com a aferição de causalidade, né? Métodos para aferir se existe causalidade entre as variáveis, muito embora eles estejam disponíveis aí, e eu posso fazer todo o estudo de causalidade entre as variáveis baseado em medição, em aferição, em estatística, mas também eu posso pressupor que existe uma relação de causalidade entre as variáveis no meu estudo, né? Lógico, justificada por um conjunto de referências, né? Que teoricamente propõe isso. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre correlação e o coeficiente de correlação, né? Que é a nossa medida para tentar para aferir o grau de intensidade de associação entre variáveis. Eu vou dar um exemplo aqui, também baseado no noticiário. Isso aqui é um portal de corrida, na qual ele está apresentando aqui uma notícia, um texto, a respeito do nível de atividade física, né, no controle da glicemia. Então, nesse caso aqui, eu estou propondo aqui que Y é o nível de glicemia, glicemia é o nível de açúcar que a gente tem no sangue, né? É uma medida. E aqui os exercícios a gente vai colocar como sendo horas por semana, tá? Então, naturalmente, a notícia está relacionando, né? Ou até está indo um pouquinho mais além, mas a gente está colocando simplesmente, está relacionando o nível de atividade física e o nível de glicemia. Ok, então vamos supor a seguinte situação, né? Vamos colocar uma situação hipotética. Vamos supor que eu tivesse toda a população de Varginha, né? Cerca de, eu não sei exatamente a população, acho que mais do que 120 mil habitantes, certamente. E eu conseguisse, né, aferir a glicemia e perguntar para todos os indivíduos da cidade quanto de exercício que eles praticam por semana, né? Quantas horas de exercício eles praticam por semana. Se eu conseguisse fazer isso, né, conseguisse perguntar para cada indivíduo da minha população, os mais de 120 mil habitantes dela, bem, vamos pensar, então, como nosso objetivo é a construção de uma medida de associação entre x e y. Então, dado esse cenário aqui, ó, da população com todos os indicadores, com esses dois indicadores, para cada um dos indivíduos, eu consigo construir o chamado coeficiente de correlação populacional. Tá? O cálculo dele é essa expressão que envolve médias e desvios padrões de x e de y, bem como o que a gente chama da esperança de x vezes y. Eu não vou entrar em detalhes no cálculo de coeficiente de correlação populacional, mas a ideia é que esse indicador seria um indicador para a população toda. Essa conta aqui seria baseada em todos os indivíduos da minha população. Todos os mais de 120 mil habitantes. Por isso que ele é chamado de coeficiente de correlação populacional. Ele é referente à minha população. Que eu acabei de destacar. Então, ele é relacionado à minha população. Naturalmente, tem uma dificuldade, que é a seguinte: eu não consigo aferir para toda a população essas duas variáveis, né? Para fazer a conta, né, do coeficiente de correlação. Por uma razão muito simples, são 120 mil habitantes. Imagina se eu tivesse que entrevistar os 120 mil habitantes da cidade, obrigatoriamente, fazer um censo só para
para informar sobre essas duas variáveis. Então, um caminho, uma alternativa, é a gente trabalhar com a ideia de inferência. O que é inferência? Eu vou tentar tirar conclusões a partir desse coeficiente que é referente à minha população, só que com base em amostras, em amostragem. A partir disso, então, o que a gente faz é, na mesma situação prática, a gente tem a população e tem o coeficiente de correlação que a gente está interessado, mas a gente não sabe qual é, porque é muito difícil da gente aferir o coeficiente de correlação populacional. Nesse caso, porque uma população, obviamente, com muitos habitantes, né? Mais de 120 mil habitantes. Agora, existem situações onde essa população é infinita, que você não tem como fazer esse levantamento. Bem, o que a gente faz? Então, a gente faz uma amostra, então, escolhe ou sorteia, né? Ou obtém uma amostra chamada amostra probabilística, desse conjunto de população, e aí a partir da amostra, né, que é obtida, a gente vai obter os indicadores, o X e o Y, o nível de glicemia e o nível de exercícios que cada um dos indivíduos faz, de maneira pareada, né? Vou perguntar para o mesmo indivíduo qual o nível de exercício que ele está praticando por semana e, ao mesmo tempo, aferir a glicemia dele por um exame, né? Dá uma espetada no dedo, geralmente, né? Com um pouco de sangue, você consegue aferir essa glicemia. A gente vai organizar essas informações que foram aferidas, os respectivos, as horas de exercício e o nível de glicemia. Aqui está trocado, tá? Aqui, na verdade, é X e aqui é Y. Formular a nossa tabela de dados. E a partir dessa tabela de dados, né, com X e com Y, eu vou calcular o chamado coeficiente de correlação amostral. Tá? Esse coeficiente aqui que a gente vai usar para tentar tirar conclusões a respeito do coeficiente de correlação populacional. Que é justamente o que eu acabei de comentar, né? Ou seja, a partir do meu R de X, o coeficiente de correlação amostral, ele é um estimador do coeficiente de correlação populacional. Então, ele serve como um estimador, né? E segundo, a gente vai fazer inferência, né? Ou seja, tirar conclusões a respeito desse coeficiente com base no coeficiente amostral. Ok, tudo isso aqui a gente pode dizer que está num contexto de análise estatística. Então, dessa parte, desde a amostragem até o processo de não só, tá? Mas só nesse destaque aqui, todas essas etapas estão envolvidas numa análise estatística dos dados. Muito bem. E como que eu calculo o meu coeficiente de correlação, né? Já que ele é uma medida referente a amostras. Basicamente, a gente tem o seguinte, a gente tem duas variáveis, X e Y, elas estão organizadas em vetores, né? Portanto, elas estão informadas de maneira matricial, então são dois vetores coluna aqui, no qual elas têm N dimensões, né? Cada um dos elementos aqui é referente a um indivíduo, né? Ou um elemento da sua amostra que você está estudando. Nesse caso, ao primeiro indivíduo, né? Seja o nível de glicemia e o nível de exercício físico, o nível do segundo de glicemia do segundo indivíduo, o nível de exercício físico, né, ou as horas de exercício físico do segundo indivíduo, e assim por diante, até o N. Portanto, a sua amostra é de tamanho N que é considerado. Bem, como é que é a expressão? A expressão do cálculo do coeficiente de correlação é a seguinte. Então, ele vai ser x' vezes y, operação matricial, né? X transposto vezes y, menos n, que é o tamanho da sua amostra, vezes x barra e y barra. O x barra e o y barra são, respectivamente, as médias de y, de médias de x e as médias de y. Tá?
vezes n menos 1, que é obtido a partir do meu n, vezes o desvio padrão amostral de x, vezes o desvio padrão amostral de y. Então, essa expressão aqui, ó, aplicada a esses dados, vai me gerar o coeficiente de correlação amostral entre essas duas variáveis. É importante, os valores do coeficiente de correlação eles estão restritos entre menos 1 e 1. Então, eles sempre vão variar entre menos 1 e 1. Uma vez que, se você obter um resultado que seja ou maior que 1 ou menor que menos 1, está incorreto a expressão, a sua conta que você fez. Ok, então vamos ver um exemplo aqui bem simples. Eu tenho um exemplo com 3 variáveis aqui, 1, 2, 3, 1.2, 2.9 e 4.3. As duas variáveis colocadas. Então, a primeira coisa eu vou identificar o tamanho da minha amostra. O tamanho da amostra aqui é 3, né? Porque a gente sabe cada uma dos elementos aqui, ó, considerados é um valor respectivo a um elemento da minha amostra. Então, a matriz aqui tem 3 linhas por uma coluna, né? Portanto, o n igual a 3 aqui. Segundo, a média amostral. Então, no caso, o x-barra eu já fiz a conta aqui. O x-barra é 2 e o y-barra é 2.8, né? Quem tiver dúvida é só retomar os cursos de estatística básica, né? Onde se comenta a respeito da média amostral, né? A soma dos elementos dividido pelo o número de indivíduos, né? Ou de elementos aqui. Idem para o desvio padrão amostral, né? Que é a raiz da variância amostral. No caso do SX é igual a 1, no caso do SY é igual a 1.55 o valor. Então, esses 3 valores são obtidos porque eu vou precisar deles na minha expressão. E, por fim, a conta, né, o x' vezes o y, essa operação matricial, que vai dar 19.9. Então, eu vou pegar o x, né, transposto, né, o x' aqui é o x transposto. Lembre-se que ele fica, né, na horizontal, vezes o y, cujo resultado é 1.9. Jogando todos esses termos na expressão, né, na expressão da correlação, do coeficiente de correlação amostral, eu vou ter, então, 19.9, né, que é o xy, menos 3, tamanho da amostra, vezes 2, vezes 2.8, as médias amostrais, vezes 3 menos 1, né, o tamanho da amostra menos 1, que é 2, vezes 1, vezes 1.55, respectivamente, os desvios padrões. Então, estão colocados aqui em destaque cada um dos valores. Se a gente for fazer a conta, o resultado, nesse caso do coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, o amostral, é igual a 0.998 aqui. Então, eu estou colocando aproximado porque fiz um arredondamento aqui. Muito bem. Ok, mas aí eu fico com a seguinte pergunta: como que eu vou interpretar o meu valor do coeficiente de correlação? Agora que eu já sei calcular ele e eu sei que ele mede, né, ele afere a associação entre duas variáveis aleatórias. Uma forma de ilustrar é através de um gráfico de dispersão aqui. Então, a gente vai considerar duas variáveis, né, hipoteticamente. E eu vou fazer um gráfico de dispersão que é o quê? Eu vou plotar os pontos x, y, né, no meu espaço bivariado. Então, vamos pegar uma primeira situação que é a seguinte: quando o meu coeficiente de correlação amostral está muito próximo de zero, ou ser zero, tá? Quando a gente estiver trabalhando com variáveis aleatórias, empíricas, é muito difícil da gente conseguir um coeficiente de correlação zero, absolutamente zero. A gente vai obter valores próximos de zero. Quando isso acontece, eu vou dizer que x e y são não correlacionados, tá? Quando a gente observa o comportamento da dispersão quando duas variáveis são não correlacionadas, a gente não detecta nenhum tipo de padrão, né,
que associe x a y. Você vê que os pontos eles estão distribuídos aqui de uma forma que não sugere nada a respeito de como se dá a variação de y em função da variação de x. Um exemplo que ao dar uma olhada em algumas notícias que eu coloquei aqui, que sugere essa interpretação a partir da notícia é o seguinte: o Carrefour, né, é uma empresa grande de comércio, de varejo, né, ela se envolveu num episódio trágico, né, quando seus seguranças assassinaram, né, um dos consumidores. Enfim, uma situação que aconteceu que provocou uma série de protestos de racismo ao longo do Brasil, né, em todos, e especificamente contra o Carrefour. Então, na notícia aqui do UOL, ele está fazendo referência a nesse texto está fazendo referência a esse caso, dizendo o seguinte: racismo não interfere nos lucros, por isso fornecedores do Carrefour se calam. Sugerindo, né, que na notícia aqui, né, colocando na notícia que o fato de aumentar os protestos de racismo, eles não estão afetando as vendas em si dos fornecedores do Carrefour. Aqui ele cita, né, a Coca-Cola, Unilever, várias empresas aqui. Então aqui, olhando só do ponto de vista quantitativo, aqui a notícia sugere que o aumento do número de protestos de racismo ele não está interferindo nos lucros das empresas que estão associadas ao Carrefour. Ou seja, se eu pudesse aferir essas duas variáveis, a intensidade dos protestos de racismo e o lucro das empresas, né? E se a realidade empírica estiver de acordo com essa notícia, eu observaria um coeficiente de correlação nulo entre essas duas dimensões. Ok, vamos passar para uma segunda situação, que é a seguinte: quando meu coeficiente de correlação ele é positivo, ou seja, ele está entre 0 e 1, né? Ele é maior que 0 e menor que 1. A gente diz, nesse caso, que eles são positivamente correlacionados. Tem alguns autores que discriminam, tá? Quando esse valor está muito próximo de 1, eles colocam altamente correlacionados, e quando ele está próximo de 0, baixo, né? Correlação baixa ou levemente, né, correlacionados. O que acontece quando eu tenho esse comportamento, né, do meu coeficiente de correlação positivo? A gente vai ver que no gráfico de dispersão há um padrão, né? Eu consigo observar que à medida que os valores de x crescem, né, nos pontos observados, os valores de y nos pontos eles também crescem. Se eu pegar aqui esse primeiro ponto, ó, o valor de x é baixo e o valor de y também é baixo, sugerindo aqui, né? Agora, se eu pegar pontos aqui mais altos, né, ou maiores valores de x aqui, a gente vai observar que os valores de y são maiores também. Bem, então, essa situação aqui, como eu disse, né, é um caso onde as duas variáveis são positivamente correlacionadas. Ilustrando aqui de novo uma notícia aqui que coloca de maneira implícita, né, uma possível correlação entre duas variáveis. Aqui a gente coloca aqui essa notícia referente ao câmbio, né? Câmbio tem reagido a questões fiscais e pouco a juros, né? Na referência à notícia. Então, a notícia coloca o seguinte: a desvalorização do câmbio, ou seja, o câmbio desvaloriza, né? Tem um valor menor, cresce o valor, no ano passado foi relacionada a taxas de juros mais baixas, né? Ou seja, uma vez que está abaixando os juros, está abaixando o câmbio. Significa que uma vez que aumenta os juros, também aumenta o câmbio.
Veja que a relação, eu não estou colocando uma relação aqui causal. Aqui a gente não sabe qual que é a natureza dessa relação aqui. A gente só coloca simplesmente a associação entre essas variáveis. Então, aqui remete a uma situação onde as duas variáveis são positivamente correlacionadas. Vamos ver um terceiro caso, que é quando as variáveis são negativamente correlacionadas. De novo, tem autores, né, que colocam levemente correlacionadas, né, quando está próximo de zero, e muito, né, muito negativamente correlacionadas, ou alta negativamente correlacionadas, quando se trata de valores próximos de -1. O que a gente observa? A gente tem que, à medida que uma variável, nesse caso x aqui, ó, cresce, a outra variável sob investigação, a y, ela decresce. Então, o aumento de uma variável influencia negativamente na outra variável. Um exemplo disso aqui é aqui eu estou pegando agora um noticiário referente à Covid. Então, é uma notícia da Veja colocando aqui. Ó, todas elas, todas as notícias que eu estou colocando aqui são notícias, então não são estudos científicos, tá? É só para ilustrar como algumas notícias são baseadas em estudos científicos, claro, mas é só para vocês poderem perceber a ideia de associação entre as variáveis e a natureza da associação. Então, nesse caso aqui, a notícia diz que a Covid-19, né, a atividade física regular reduz em 34% o risco de internação. Então, o que ele está dizendo é que o aumento da atividade física, né, implicitamente colocado aqui, ó, ela vai reduzir, ela tem um impacto negativo, né, ela decresce o risco de internação. Né? O aumento de atividade física, quanto mais atividade física eu faço, menor a chance de eu ser internado. Então, é um exemplo de correlação negativa entre duas variáveis. Supostamente, se a gente conseguir aferir o nível de atividade física e o risco de internação, que pode ser aferido simplesmente se o indivíduo foi internado ou não. Vamos ver mais uma situação, a penúltima, que é quando x e y são perfeitamente correlacionados. Então, quando isso acontece, o meu coeficiente de correlação é igual a 1, tá? Nesse caso, perfeitamente correlacionado positivamente, ou seja, todos os meus pontos eles estão em uma reta, tá? Todos esses pontos estão numa reta, o que sugere que a relação é perfeita entre x e y aqui, né? Exata. Portanto, quando a gente tem esse tipo de situação que a gente encontra em estudo empírico, eu sugiro sempre dar uma olhada atentamente, porque isso não acontece a menos que as duas variáveis sejam perfeitamente redundantes, né? As duas têm a mesma informação. Aqui um exemplo, só para ilustrar essa ideia de correlação perfeita, positiva, é a seguinte: imposto para importar autopeças tem aval do STF. Então, aqui eu vou destacar o imposto e autopeças. Por quê? Porque a cobrança de imposto, ela na verdade a relação entre o preço do produto e o imposto que vai ser cobrado, ela é uma relação perfeita. Então, o que geralmente eu tenho é que, dado o valor do meu produto, nesse caso a autopeça, e o imposto a ser cobrado, baseado numa alíquota, né, ou seja, num percentual, eu tenho que o valor que eu vou pagar de imposto vai ser a alíquota vezes o valor do produto, né? Ou seja, essa relação é perfeita, né? Existe uma relação matemática exata entre as duas variáveis. Quando isso acontece, o meu coeficiente, se eu for medir o coeficiente de correlação entre esses dados observados, a gente vai verificar que o coeficiente é 1.
A última, né, a quinta e última situação que vai ser ilustrada é o caso da correlação perfeitamente correlacionado, só que no caso negativamente. Então, a gente vai ter todos os pontos também em cima, né, ou sobre uma reta, só que uma reta com coeficiente angular negativo. Um exemplo aqui, né, é a questão dos juros negativos. Estou usando uma notícia do Valor Econômico que faz referência a juros negativos. Qual que é a ideia do juro negativo? O juro ele é uma forma, né, na verdade, principalmente os de renda fixa, é uma forma de você determinar qual que é o valor futuro que você vai recuperar em um determinado investimento, né? Quando os juros estão negativos, o que vai acontecer? O seu investimento, né, aquilo que você vai recuperar, vai ter uma desvalorização, né? Então, a sua rentabilidade vai ser negativa nesse caso aqui, que vai ser o valor do juro, né, vezes o valor do capital que você colocou, né? Isso aqui vai traduzir a rentabilidade, que nesse caso vai ser negativa, né? Só é o quanto que você vai perder nesse investimento. Tem alguns países, né, que trabalham já com juro real negativo, né, sendo o juro real a diferença entre o nominal e a taxa de inflação. Alguns países usam inclusive isso. Tem os prós e contras, né, desse tipo de situação, não só de situação, mas desse tipo de investimento. Qual que é os prós e contras desse tipo de investimento para o investidor. Ok, então a gente citou 5 situações, né, dos valores possíveis do coeficiente de correlação amostral. Agora eu vou ilustrar o que acontece na prática, né? Na prática a gente tem uma população, né, que a gente propôs o exemplo da cidade de Varginha, mas poderia propor em relação a qualquer um dos exemplos que a gente citou anteriormente. A gente pode formular uma população sobre eles. Como a gente tem inviabilidade de estudar a população toda, né, o que a gente faz é uma amostragem. Então, a partir da amostra, a gente obtém uma amostra, tamanho N aqui, considerado, e a partir da amostra, obtém os nossos dados, né? Lógico que a amostragem é o sorteio no caso do exemplo da população, sorteio dos indivíduos, e a obtenção dos dados seria obter os indicadores, no caso do exemplo da glicemia e de exercícios físicos, né, nível de atividade física. Então, eu faço todo esse processo aqui. E o que eu tenho, na verdade, é a seguinte situação. Então, aqui eu vou ilustrar o gráfico de dispersão e o coeficiente de correlação. Então, agora a gente vai fazer uma ilustração assumindo que eu tenho o controle da população. Ou seja, eu sei qual é o coeficiente de correlação entre as variáveis. Como a gente faz um processo de amostragem, eu vou ilustrar aqui, vou considerar que o coeficiente de correlação da minha população fosse 0,71. Então, a gente pode observar que eu tenho o meu N, ou seja, eu estou propondo uma amostra de tamanho 50, e aqui eu tenho o meu coeficiente de correlação populacional, que eu escolhi, tá? E aqui eu defini. Ou vamos supor que eu conhecesse ele de antemão. E aqui eu fiz um sorteio dessa população. Fiz um processo do estudo da amostragem, da obtenção dos dados e dos cálculos, respectivamente, do RX e do gráfico de dispersão. Então, o que ocorre é que eu vou ter uma amostra e eu tenho a dispersão da amostra. Você vê que o valor do RX aqui, RXY, né, o do coeficiente de correlação amostral, ele não é exatamente o valor
populacional. Isso é óbvio, porque como eu estou trabalhando com uma amostra, o que vai acontecer é que esse valor aqui, ó, ele vai servir como uma estimativa, mas ele nunca vai ser o valor exato da população, a não ser que eu consiga amostrar toda a população, né? Fazer um estudo censitário. Se eu repetir esse estudo, né, eu posso repetir esse estudo, o mesmo estudo, mesmo procedimento, mesma população. Se eu repetir o estudo, vai mudar a minha amostra. E o valor do coeficiente de correlação, também amostral, vai mudar, né? E se eu repetir o estudo novamente, para a mesma população, considerando menos 0,71 as duas variáveis, ele de novo vai mudar. Mas você vê que o comportamento da dispersão vai parecer, né, da mesma forma, né? Então, aqui eu estou ilustrando para vocês que eu poderia repetir esse processo de amostragem infinitas vezes, né? E a ideia do estudo de inferência é justamente isso, é que eu consigo, considerando que eu pudesse repetir infinitamente esses estudos, né, eu consigo verificar qual que é a distância, né, ou a distribuição de probabilidade da distância entre o indicador amostral, né, o coeficiente de correlação amostral e o coeficiente de correlação populacional. Então eu poderia repetir várias vezes aqui e mudar o coeficiente de correlação, a gente teria o mesmo resultado. Uma segunda coisa que é interessante, que eu gostaria de ilustrar, é o seguinte: é como se dá a variação do coeficiente de correlação e, respectivamente, a dispersão dos dados, né? Como que impacta o coeficiente de correlação na dispersão dos dados. Aqui a gente vai ilustrar uma variação do coeficiente de correlação negativo, que é menos 1, né? Veja que, nesse caso aqui, ó, todos os pontos estão amostrados estão sobre uma reta. Se eu reamostrasse eles continuariam sobre a mesma reta, só que serão pontos diferentes, né? Ó, pontos. Se eu reamostrasse, teria pontos diferentes da mesma forma. Agora, olha que interessante. Agora eu vou supor, eu vou mostrar para vocês através de amostragens sucessivas. É como se eu repetisse esse estudo colocado no gráfico, para cada um dos valores de correlação que eu estou propondo aqui, ó, que variam de 0 até 1. Vamos ver como é que ele impacta nas amostras. Olha só o que vai acontecer. Então, à medida que eu aumento o coeficiente de correlação, os pontos vão seguindo um comportamento de espalhamento, ó. O padrão fica menos perceptível. A gente não consegue observar esse padrão tão forte até o momento que ele vai chegar, né? Ó, ainda negativo, né? Porque a variável está descendo, mas ele vai chegando próximo de 0. Quando ele chega num valor 0, não há nenhum padrão que a gente pode observar. Ó. Mesmo próximo de 0 também, né? Mas à medida que ele vai aumentando, ó, o coeficiente de correlação, o que vai acontecendo? As amostras que vão sendo obtidas agora, elas já vão sugerindo um padrão de crescimento de y à medida que cresce x. Ó. E os pontos vão cada vez ficando mais concentrados aqui em torno de um padrão, até, então vão variando aqui, ó, até finalmente ele chegar em 1 quando a função, ou melhor, quando os pontos vão estar exatamente sobre uma mesma função. Ele repete aqui o processo, mas aqui, gente, para ilustrar, a gente pode colocar, vou pausar e colocar aqui no final todos os pontos sobre uma mesma reta, os pontos amostrados. Portanto, é uma forma de enxergar a relação do coeficiente de correlação amostral com o coeficiente de correlação populacional. Como eles não são, é óbvio que, como ele é amostral, ele não é o resultado, né? Ele não vai dar o resultado populacional, ele vai servir como uma referência, uma estimativa para o coeficiente de correlação amostral, ou como base, simplesmente, para tirar conclusões, né? Fazer inferências sobre ele.
Bem, dito isso, vamos avançar um pouquinho mais. Gostaria de comentar a respeito das chamadas correlações espúrias, tá? O que são correlações espúrias? Pode haver situações práticas onde eu tenha a correlação estatística observada muito próxima de 1, tá? Ou simplesmente positiva, né? ou negativa, né? Positiva ou negativa. Quando eu digo próximo de 1, é o módulo dela próximo de 1, então pode ser próximo de -1 ou 1. Ou simplesmente dizer que a correlação é não nula, né? Ela é diferente de zero. Ou seja, essas variáveis têm uma associação entre elas, segundo o indicador. Só que quando a gente vai observar na prática, essa associação não tem sentido. Quando a gente vai observar para as duas variáveis, né, a gente não consegue observar ou explicar por que elas têm essa relação. Quando isso acontece, a gente chama de correlação espúria, né? E basicamente tem duas causas. Uma primeira é o acaso, ou seja, pode ser que por um acaso, por uma coincidência, eu obtenha valores amostrais no qual as duas variáveis que a gente estaria estudando, que a gente não consegue relacionar do ponto de vista de significado, qual que é a interpretação do significado, a interpretação da associação delas, mas pode ser que ao acaso eu tenha obtido esse resultado. Mas uma segunda situação que pode acontecer e é preciso tomar muito cuidado, é a questão da influência de uma terceira variável. Vamos ilustrar um exemplo aqui, que eu estou usando duas variáveis, que seriam o preço de remédios, tá? E o preço de smartphones, celulares. Se a gente for fazer um estudo e obtiver a média dos preços de remédios e dos preços de smartphone, a gente vai observar que existe uma correlação bastante alta entre esses dois fatores, entre essas duas variáveis. Entretanto, você pode perguntar, mas peraí, qual que é a explicação semântica? Será que o preço do remédio influencia no preço do smartphone? Será que o fato do Tilenol estar mais caro influencia o preço do smartphone, seja para cima ou seja para baixo, né? Seja aumento ou diminuição? É claro que essa relação vai ficar muito estranha, né? Você pode pensar, puxa, mas não tem nenhuma explicação lógica para que essas duas variáveis sejam associadas. Aí pode estar presente um terceiro fator. Nesse caso, o dólar, né? O preço de medicamentos ele é muito influenciado por a questão de dólar, uma vez que boa parte dos insumos eles são importados, né? Então, você tem uma influência tanto dos remédios e quanto dos smartphones, porque os celulares são produtos de alta tecnologia, né? E também sofrem uma influência da variação cambial. Então é preciso tomar cuidado quando a gente encontra correlação estatística entre duas variáveis. Isso não significa que elas na prática tenham uma correlação, né? Na situação real, elas têm uma correlação ou estejam associadas. É preciso buscar essa semântica. Pode ser que uma terceira variável esteja influenciando as duas e, de uma certa forma, camuflando, né? Não é bem camuflando, mas colocando ali uma relação entre elas que é inexistente. Muito bem. Fazendo algumas observações finais. Primeiro, o coeficiente de correlação, né, que é o que a gente usa de Pearson, ele não é a única medida de correlação, de associação entre variáveis, né? Existem outras medidas para situações específicas, onde as variáveis têm diferentes naturezas, mas o coeficiente de correlação de Pearson ele é muito utilizado, porque tem vantagens em termos de resultados que a gente chama assintóticos, né? Quando a gente tem
nas situações gerais, né, ele é muito útil, né, ele é muito útil e por conta disso é popular na utilização. Segundo, eu tenho toda uma área de testes de hipótese sobre coeficiente de correlação, que a gente não vai abordar no curso, mas eu posso fazer testes de hipótese sobre coeficiente de correlação populacional. Tá? Existem vários testes para se fazer, para se investigar sobre coeficiente de correlação, ou seja, se duas variáveis, o coeficiente de correlação populacional ele é diferente de zero, ou se ele é maior que um determinado patamar. Então, existem todas essas ferramentas estatísticas para tanto. Uma coisa interessante também, uma última observação, é que existem as chamadas matrizes de correlações, tá? Ou a matriz de correlações. A matriz de correlação, o que é ela? Ela informa, né, ou ela organiza em uma matriz as correlações entre todas as variáveis, considerando um conjunto. Aqui eu coloquei 3, mas na verdade seriam um número K de variáveis, né, um número qualquer de variáveis. Então, a matriz de correlação é uma forma de organizar as correlações entre todas as variáveis, duas a duas, claro. x1 com x2, x1 com x3, x1 com xk, assim por diante. E todas elas. E tem muitos softwares, inclusive a ferramenta que a gente vai usar durante o curso, que é o Gradle, eles têm a funcionalidade de você calcular a matriz de correlação em um determinado conjunto de dados. Ok? Com isso a gente encerra essa aula sobre coeficiente de correlação, né? Associação, causalidade e coeficiente de correlação. E vejo vocês aí numa próxima aí.